Os livros com os quais eu quero lidar hoje, com todos os senhores, são este aqui, A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é a obra escrita por Marx em 1843, e a outra obra, que é O Socialismo Jurídico, escrita por Engels e Kautsky, é uma obra em conjunto, escrita já no final da vida do velho Engels, quase juventude de Kautsky, ao final do século XIX. Meus prezados, é início e fim da trajetória de Marx e Engels. Quero aqui lidar com esses dois livros, com esses dois monumentos da filosofia de Marx e Engels, que dão conta, inclusive, de entender o começo e o final desta mesma trajetória. Quem está aqui nesta ocasião, começando os seus estudos sobre Marx e Engels, de início, muitas vezes se tem a ideia de que desde jovem Marx já escrevia o que chegou a desenvolver na sua maturidade, como se fosse um caminho linear até chegar ao ápice desta reflexão. Não é assim. Estes dois livros com os quais eu quero trabalhar, eles dão a dimensão de como foi dificultosa, como foi tortuosa muitas vezes a evolução do pensamento de Marx e Engels, mas ao mesmo tempo como foi maravilhosa esta mesma evolução. Nós começamos aqui em um certo momento no qual a Europa desconhecia a capacidade de um pensamento crítico avançado. O que tinha de crítico era muito parcial, muito limitado, e repentinamente, meus senhores, nos tempos do século XIX, surge aqui o pensamento de Marx como sendo um divisor da história da própria filosofia e também do conhecimento político, econômico e social. Tanto assim que até os dias de hoje, estamos em 2013, até os dias de hoje Marx e Engels despertam muita curiosidade. Basta ver aqui a plateia, com pessoas com já bastante experiência, bastante leitura e ao mesmo tempo também jovens, que querem saber mais o que este homem representa para nós, o que suas ideias representam para nós, porque para lutarmos por um mundo melhor é importante que nós saibamos a radiografia da sociedade capitalista existente, porque Marx, Engels e tantos outros mais contribuem para esta mesma compreensão. Esta é uma curiosidade que existe para todos nós há 150 anos, há quase 2 séculos. Portanto, o marxismo está, durante todo esse período, produzindo ideias, ao mesmo tempo enfrentando a realidade e também, minhas senhoras e meus senhores, dando demonstrações de que este não é um desfile olímpico de ideias que vão se desenvolvendo sem nenhuma contradição, sem nenhum olhar perante a realidade. A realidade muitas vezes atrapalha a teoria, auxilia a teoria, faz corrigir, modificar, alterar também os rumos da compreensão desta própria realidade social, de tal sorte que é preciso que nós venhamos a entender, dentro da obra de Marx e Engels, tudo isso que foi a sua evolução. A obra Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, nós costumamos nomeá-la como uma das mais exemplares deste que é o chamado Jovem Marx. Esta é a obra de início de Marx, do começo da sua vida intelectual. Ainda muito jovem, Marx escreveu este livro, tributário que era de uma formação próxima dos hegelianos, de tal sorte que aqui desponta a sua visão de mundo. Aqui desponta, inclusive, o lado no qual Marx está nas lutas sociais, do explorador ou do explorado, do capital ou do trabalho. Aqui Marx começa a dar dimensão para a sua trajetória, para o seu caminho. Isto já é dado neste sentido. O socialismo jurídico é a outra ponta. Marx já morreu, restou com Engels a responsabilidade de levar as ideias de Marx adiante, e estas ideias de Marx estavam sendo combatidas, isso aqui não é novidade dos dias de hoje, já no século XIX, por pessoas que inclusive estavam relativamente próximas do marxismo, e diziam, já naquele momento, minhas senhoras e meus senhores, Marx está ultrapassado. Isso foi 1880, 1890, já se dizia isso. Os senhores vejam que em 1880 e 90, Engels sequer imaginaria que um dia a tal Rússia czarista viria a fazer
uma sonhada revolução socialista. O marxismo já estava ultrapassado em 1880 e 1890, até o dia que ele renasce como uma fênix das cinzas. E este renascimento tem sido constante em muitas ocasiões. Para entendermos esta trajetória, a ponta de início e a ponta final da trajetória de Marx e Engels, é preciso que nós venhamos a observar em que momento estão estas ideias, como elas se desenvolveram, do seu rascunho na crítica da filosofia do direito de Hegel até uma espécie de síntese muito exemplar, muito bem constituída no socialismo jurídico. E entre estas duas obras existe, em primeiro lugar, um fio condutor que é temático. Nós estamos trabalhando, observem, minhas senhoras e meus senhores, com dois livros que têm no título o assunto jurídico. Crítica da filosofia do direito, de Hegel. Em outro lugar, o socialismo jurídico. É peculiar quando, inclusive, nós observamos os dias de hoje, eu digo isso como professor de faculdade de Direito, é peculiar quando nós observamos nos dias de hoje juristas que parecem ser a classe mais conservadora do mundo, e não é só uma aparência, muitas vezes também é uma realidade. Eles disputam um largo passo com economistas e administradores e engenheiros e historiadores e filósofos e tantos mais, porque não tem sido só exclusividade do jurista ser conservador, já vai por todos os campos do conhecimento, tirando serviço social e geografia, enfim, as demais já estão disputando o conservadorismo. E também alguém vai me dar notícia que no serviço social já tem conservadores, enfim, eu já conheço o final da aula, já sei que alguém vai me dar essa notícia. Mas observem, meus senhores, esse assunto é jurídico. Marx, jurista, falando do direito. Engels, falando do direito. Por que isso? Porque pelo plano do direito está passando muito proximamente também o plano da luta política. Ao se falar de direito, se fala de direito, se fala de Estado, fala-se aqui do mundo institucionalizado, do mundo com a sua ordem, inclusive política estabelecida, de tal sorte que não é somente o interesse jurídico o que move Marx no seu início com a crítica da filosofia do direito de Hegel e Engels e Kautsky ao final com o socialismo jurídico. Esta obra interessa diretamente, é verdade, ao jurista. Aquele que é jurista, que quer ter formação marxista, ele precisa destas duas obras porque elas são momentos fundamentais, exemplares de como pensarmos as questões jurídicas a partir da própria ideia de Marx. Mas, em especial, esta obra é para todos, porque vejamos nós que até hoje, minhas senhoras e meus senhores, nós em geral lutamos por um mundo melhor e as pessoas dizem, mas não pode ter baderna. Isso quer dizer, tem que ser dentro da ordem jurídica. Pode protestar, mas não pode quebrar vidraça de banco. Pode fazer qualquer coisa, mas na hora da eleição tem que seguir os trâmites do partido político conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, só pode haver democracia conforme o direito. Só pode se protestar conforme regras do direito. Posso protestar por reforma agrária? Sim, só que não posso invadir a propriedade privada de ninguém. Ou seja, eu posso gritar à vontade, eu só não posso fazer alguma coisa contra o direito. Se nós observarmos, o direito está vivo de lá, de antes desse tempo e até os dias de hoje, como um dos grandes empecilhos da luta pela transformação social. E se nós não vencermos isto, nós temos muito pouco de caminho ainda trilhado se não passarmos para diante destas ilusões que são as ilusões jurídicas. Hoje, século XXI, eu digo aos senhores, viveram no Brasil, por fora do Brasil, entre meus alunos, na universidade, nos debates políticos, acadêmicos também. Hoje tem-se a tendência de imaginar que tudo que se faz junto do direito dá um conforto democrático muito grande às pessoas, de tal sorte que os limites da política são os limites do direito. Esta é a miséria do nosso tempo. Ou seja, nosso tempo está confortavelmente estabelecido naquilo que é a lógica do capital, naquilo que é a propriedade privada, naquilo que é o mundo tal qual ele se apresenta nos seus quadrantes normais, ditos, estabelecidos. O jovem Marx, que escreveu a crítica da filosofia do direito de Hegel,
Não era Marx, em sua juventude, um estudante de filosofia. Muita gente imagina que Marx fez filosofia só para ser filósofo, para falar ideias tão interessantes e originais como essas. Outros acham que Marx fez sociologia, e essa faculdade não existia lá no século XIX. Não tinha sido inventada essa disciplina ainda do conhecimento universitário acadêmico. Outros acham que Marx vem de outras tradições, de outras faculdades. Meus senhores, o jovem Marx menino, fazia faculdade de Direito. Era formado em Direito, para nós observarmos que podemos vir até do Direito para fazermos ideias críticas e transformadoras, portanto, não é um limite intransponível esse do mundo jurídico. O jovem Marx era formado em Direito e aprendeu, meus senhores, no tempo de faculdade, muito jovem ainda, uma lógica de mundo cuja visão, cujo horizonte era dado, esse horizonte, por professores da Faculdade de Direito de Berlim, que tinham por mestre, tinham por filósofo maior Hegel. Hegel foi o grande nome que formou uma certa tradição do pensamento jurídico no começo do século XIX. No século XVIII, final do século XVIII, a Alemanha se viu às voltas com a perspectiva filosófica de Kant. Mas no início do século XIX, numa raia próxima, mas não igual, inclusive com muita clivagem, com muita diferença, surge no cenário intelectual europeu o pensamento hegeliano. E a Prússia tomou o pensamento hegeliano para si como sendo um dos horizontes mais importantes para ensinar a alunos, para que os juízes seguissem tribunais, para que toda a realidade política e jurídica do seu tempo tivessem como paradigma. Hegel foi professor de filosofia do direito. Embora filósofo de formação geral, ele deu aula de filosofia do direito em Berlim. Os seus discípulos, homens brilhantes, um dia se tornaram professores de direito nessa Universidade de Berlim. Esses discípulos de Hegel um dia receberam, no meio de tantos jovens que para lá acorriam para fazer faculdade de direito, receberam Karl Marx. Marx formou-se em direito, fez faculdade de direito, naquela tradição que era a tradição dos hegelianos. É bom que nós nos lembremos não só dos hegelianos. Havia uma disputa enorme no quadro da filosofia do direito da Prússia, no início do século XIX, para saber para onde a Prússia iria. Porque observemos nós, a França e a Inglaterra já haviam feito as suas revoluções burguesas. No início do século XIX, a França já tinha código civil, já tinha leis burguesas, já tinha instituições jurídicas suficientes para a própria burguesia. A Inglaterra, desde o século XVIII, também tinha essas estruturas. Quem não tinha era a Alemanha, que nem a Alemanha ainda era a Prússia e tantos outros pequenos estados associados ou não, mas que constituíam os povos de cultura alemã. Por conta disso, Marx tem uma dificuldade enorme de formação, que é o fato de estar num país periférico. Eis, minhas senhoras e meus senhores, mais um dado que nos choca e ao mesmo tempo nos é muito bonito, porque também nós estamos na periferia do capital, na periferia do mundo, e isso nunca foi impedimento para pensarmos de modo maiúsculo as coisas do próprio mundo capitalista. Marx fez isso. Hegel, no início do século XIX, dominava o quadro intelectual e filosófico do campo jurídico prussiano. Era por ali que estava boa parte da filosofia e da filosofia do direito daquele período. Muita gente enxerga nesta visão hegeliana um certo horizonte romântico. Aqui estaria o romantismo no plano filosófico. Porque Hegel não consegue ser um iluminista tão absoluto, tão pleno como foi Kant. Não é um homem da ruptura total com o mundo anterior e, ao mesmo tempo, é mais do que a ruptura com o mundo anterior. É um homem que acelera a possibilidade de compreensão da história de tal sorte que nunca antes dele alguém fez algo nesse sentido. É um iluminista, ao mesmo tempo com laivos de romantismo e, ao mesmo tempo, meus senhores, com uma disputa muito grande em torno do seu legado. Como em torno de Hegel, as palavras de Hegel são palavras quase que oraculares, ou seja,
Hegel disputa na Idade Contemporânea com o velho Heráclito para ver quem era mais obscuro em termos do que leva à sua ideia. Nós temos, desde o início, uma direita hegeliana e uma esquerda hegeliana. As ideias de Hegel serviram para a direita e serviram para a esquerda. Com que forma se dá isso? Não é uma proeza, mas é uma disputa interna dentro dos textos e das ideias de Hegel para dar mais luzes a certas questões e menos a outras, e vice-versa, do outro lado. De tal sorte que ser hegeliano, de início, não representava nada para a Alemanha, não se empatava politicamente uma questão, porque havia os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda. Veja o que eu estou dizendo aqui. De início, ser hegeliano não representa uma posição progressista, nem tampouco reacionária. Aqui existe uma conflagrada disputa em torno da herança do pensamento de Hegel. Muito bem, Marx está nesse contexto. Marx está na Faculdade de Direito de Berlim, aprendendo com seus professores coisas que são simpáticas às ideias de Hegel, e dentro do seu ambiente, do seu contexto, também Marx ouvia, aprendia e lia críticas violentas à própria perspectiva hegeliana. E eu volto a dizer aqui, as críticas que o mundo jurídico alemão fazia a Hegel eram críticas de fato, algumas delas progressistas e outras delas muito mais conservadoras do que o próprio Hegel. Então há um quadro geral de disputa em torno do que vem a ser esta questão hegeliana para dentro do mundo político, para dentro do mundo do Estado e para dentro do mundo do direito. Marx está aí situado. Por que o livro se chama, qual a razão pela qual o livro se chama Crítica da Filosofia do Direito de Hegel? É porque, meus senhores, no Filosofia do Direito aqui, merecia uma aspa no começo e outra no final do direito. No começo do Filosofia e outra no final do direito. Hegel escreveu um livro que é talvez um dos maiores monumentos da história da filosofia, chamado Princípios da Filosofia do Direito. Esta obra de Hegel é uma espécie de resumo, uma espécie de síntese de toda a reflexão hegeliana sobre o campo do Estado, o campo da política e também o campo do direito. Hegel trabalhou com estas questões de um modo bastante profundo e escreveu uma obra sistemática, ou seja, com começo, meio, fim, parágrafos, dividida em ordem, com capítulos muito bem amarrados sobre o próprio campo do direito. A obra de Hegel, Princípios da Filosofia do Direito, marcou a história da filosofia contemporânea. Tanto assim que é raro um grande filósofo da história depositar numa obra sobre o direito a maior parte das suas grandes reflexões metodológicas. Hegel pôs nesse livro, Os Princípios da Filosofia do Direito, talvez as páginas mais notáveis e as frases mais célebres que nós conhecemos de Hegel. Tudo aquilo que até hoje as pessoas repetem como sendo frases fáceis, frases conhecidas, frases que inclusive passa-se no Facebook de um para o outro sobre Hegel, estão lá nos Princípios da Filosofia do Direito. Marx leu esse livro. E Marx leu Os Princípios da Filosofia do Direito de tal sorte que um dia, ainda muito jovem, acabada a faculdade de Direito, ele resolveu passar a limpo a sua formação hegeliana. O livro de Hegel, Os Princípios da Filosofia do Direito, é um livro estruturado por parágrafos. Ele vai fazendo uma evolução dos temas da sociedade, da evolução social, até chegar ao Estado e até chegar aos campos do próprio direito, de tal sorte que ele tem uma sequência que inclusive é nomeada com números. Cada um dos números dos parágrafos correspondem a um tema específico dentro do caminho da filosofia do direito de Hegel. Marx tomou para si a incumbência de passar a limpo a trajetória hegeliana. De que jeito? Pegando parágrafo por parágrafo e desmontando aquilo que Hegel havia dito. Este é o jovem Marx, é o Marx de 20 e poucos anos, que acabava a faculdade de Direito. O jovem Marx resolveu passar a limpo a tradição hegeliana. Por isso, se Hegel tem um princípio, tem um livro de princípios da filosofia do direito, Marx escreveu a crítica da filosofia do direito de Hegel.
a crítica ao livro de Hegel, ponto a ponto, parágrafo por parágrafo, em especial os parágrafos mais importantes dos princípios da filosofia do direito de Hegel. Do parágrafo 257, 258 em diante, é o auge do livro de Hegel, dos princípios da filosofia do direito. Por lá, Marx começa a sua trajetória, dali para frente, discutindo o que é política, discutindo o que é o Estado, o que é o direito, como economicamente se estrutura a sociedade contemporânea. Exatamente o início do escopo do livro do próprio Marx. Inclusive, minhas senhoras e meus senhores, este manuscrito de Marx, que dá ao livro, provavelmente a história perdeu as primeiras páginas. Ele começa abruptamente nos parágrafos 250, 260 para diante, sendo que o 258 é um parágrafo muito importante, é um dos mais importantes. Certamente são as primeiras páginas do texto de Marx que a história perdeu. Nós não temos o registro destes primeiros manuscritos do livro que Marx escreveu. É um livro notável. Por que isso? Em primeiro lugar, pela proeza de um menino com 20 e poucos anos de idade ter ouvido tudo dos seus professores e ter criticado tudo que ouviu. E não só criticado no seguinte sentido: não gostei. Mais que isso, por que não gostei? O que falta na filosofia de Hegel, e observemos nós, demanda não só uma força de vontade profunda, mas demanda também uma coragem intelectual tremenda para que este jovem menino possa começar a desenvolver um escopo de crítica à filosofia hegeliana. Isto aqui representa, então, um momento culminante, já muito bonito, deste esforço inicial do jovem Marx. Marx já havia escrito outras coisas, outros pequenos textos. No tempo da faculdade, Marx certamente era um aguerrido líder estudantil, como há vários aqui, inclusive, neste momento, aqui nesse auditório. Pessoas que lutaram na faculdade, que fizeram manifestações, colaram cartazes, fizeram greves. Marx também foi assim. Marx também foi um jovem de combate. Escreveu contra leis, escreveu contra instituições do seu tempo, falou contra os poderosos, tudo isso nos artigos, inclusive, de jornais de centro acadêmico. Quando nós olhamos para trás na história do pensamento de Marx, das escritas da obra de Marx, Marx tem artigos de jornal de centro acadêmico, de 20 anos de idade. Só que estes artigos, obviamente, não revelam a ideia de um Marx maduro. No início desses artigos, inclusive no que tange ao direito, Marx praticamente é um jusnaturalista. Ou seja, tem uma leitura de mundo totalmente distinta, diversa daquela que é a sua leitura de maturidade. É um menino no começo da faculdade, é um menino no final da faculdade, falando contra o seu tempo. O caso exemplar disso é o fato de que a Alemanha, a Prússia, num certo momento, proibiu os pobres alemães de catarem lenha que achassem no meio da rua para se esquentarem no frio fazendo fogueira. Esta lei que passou pela Prússia naquele momento, que foi votada naquele momento, foi promulgada, melhor dizendo, naquele momento, é uma lei contra a qual Marx se insurge. Marx vai dizer que é um absurdo, historicamente, uma pessoa que sempre catou lenha em todas as eras anteriores da Alemanha, isto era possível, isto era legítimo, como pode, num certo momento, vir o direito e romper algo que é natural do ser humano, catar a lenha que é usada para que possa sobreviver, para que possa, portanto, se proteger das intempéries do frio. Se nós observarmos bem, esse discurso do Marx menininho na faculdade de Direito já é um discurso em favor de quem está passando fome, não resta dúvida disso. Marx já é de esquerda. Ele já está defendendo quem passa fome, quem passa frio, contra o Estado, contra o rei da Prússia, contra a lei que proíbe catar lenha. Só que esta visão primeira não é a visão ainda plena de uma ciência que explica o capital. Quer dizer simplesmente que se em toda a história nós catamos gravetos nas ruas, continuaremos catando. E os senhores observem o perigo disso, porque a história de dizer que é natural do ser humano poder catar gravetos para cuidar-se, para se proteger do frio, pode ser levada hoje de qualquer outro modo em sentido contrário, quando a pessoa diz, em toda a história da humanidade, casamento natural é tal. Lésbicas e gays não podem casar, porque em toda a história sempre o casamento foi de homem e mulher. Marx está usando um argumento desse tipo, só que obviamente numa visão progressista, não conservadora. Mas nós já observamos desde o início
Essa não é a leitura marxista, que Marx fará depois. A defesa de quem cata a lenha não é porque sempre catou. Depois, em algum momento, a pergunta é por que a lenha de alguém? Porque é o capital, mas não porque, como na sua juventude ele vai dizer, porque sempre se catou lenha, então um dia deve-se continuar catando. Porque o mundo sempre fez muitas coisas abomináveis, como escravidão, como feudalismo, servidão, e nem por isso nós queremos estender essas coisas até os dias atuais. Por isso, meus senhores, entendam o que eu vou dizer aqui, Marx já escrevia textos de esquerda na Faculdade de Direito. A crítica da filosofia do direito de Hegel já é um texto notadamente substancioso de esquerda, já forte, rigoroso de esquerda, mas Marx ainda não é marxista. Marx está começando uma trajetória para chegar a ser marxista. Ou seja, já defende o pobre que está passando frio. Já defende que o pobre possa ter lenha, mas não pelas razões marxistas. Está defendendo que o pobre possa ter lenha por razões quase que humanitárias. E isto constitui uma pessoa de esquerda, mas não necessariamente constitui um marxista. E vejam que a esquerda é um bloco muito grande e o marxismo é menor do que o bloco da própria esquerda. Só eles vejam a quantidade de partidos que o Brasil tem de esquerda e quantos são marxistas dentro desses partidos de esquerda. Muito bem. O livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, de Marx, interessa então porque se ele é um esboço, se ele é um Marx começando a sua trajetória. Interessa, em primeiro lugar, minhas senhoras e meus senhores, por erudição. Os que estão aqui nesta noite estão querendo entender como é que foi a evolução do pensamento de Marx, estão começando a ver que Marx está começando uma trajetória na Faculdade de Direito e um dia chega à sua obra máxima, que entre essas duas está aqui, que é o Capital. O Capital é a grande obra de Marx, é a última obra de Marx. A de Engels, o Socialismo Jurídico, é depois da própria obra O Capital. Em primeiro lugar, é a erudição de sabermos quem é Marx. Sabemos que ele não surgiu um dia como um raio em céu azul e começou a pensar todas as questões que ele próprio elaborava. Isso aqui é o primeiro ponto, isso aqui é o primeiro passo. Mas não só isso, minhas senhoras e meus senhores, é porque ao matizar, ao estabelecer os pontos a partir dos quais ele desenvolve a sua ideia, isso nos permite entender, inclusive, quais são as alavancas do pensamento teórico de Marx, o que ele abandona no meio do caminho, o que ele transforma e o que ele sustenta consigo até chegar às grandes obras com as quais nós reconhecemos então o Marx maduro, o Marx do Capital, o Marx das suas grandes reflexões. Ou seja, para chegarmos ao Marx marxista, é preciso que nós entendamos que ele não começou da noite para o dia. Para chegarmos lá, ele teve uma trajetória. E essa trajetória tem suas bases, tem suas constituições. A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, esta obra aqui, é uma obra fundamental. Ao mesmo tempo, ela é difícil. Por que ela é difícil? Porque ela combate Hegel. Então, observem, senhores, que o pressuposto para chegarmos ao combate de Hegel é sabermos quem é Hegel. E sabemos quem é o Hegel jurista da filosofia do direito, que também não é de muito conhecimento para a maioria. No entanto, até aqui, vejo o que eu estou dizendo, parece que eu estou dizendo aqui que esse livro é chatíssimo, dificílimo e só serve como erudição. É verdade. Mas tem um dado neste livro que muda a história dessa obra. 6 meses depois de ter escrito a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx casou e saiu em lua de mel. Na lua de mel, teve escrito um livro chatíssimo, que era a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, é um livro chato que combate outro livro chato também, então vejam, é uma sequência dada pelo outro. Marx, muito inspirado com o seu casamento, resolveu escrever, tempos depois que já havia escrito o livro, a coisa que em geral as pessoas não escrevem depois, escrevem antes, que é a introdução ao livro. Só que a introdução, pasmem, minhas senhoras e meus senhores, não tem nada de ligação de início, nem de forma, nem de jeito de escrever, nem de inspiração com as páginas que ele havia escrito 6 meses antes. Ele escreveu um outro texto. E ele colocou o nome desse texto de introdução. A introdução foi escrita depois. E mais,
Essa introdução que foi escrita depois nem praticamente dialoga com o livro principal. De tal sorte que esta introdução que está aqui no livro, esta sim, é talvez uma das obras mais marcantes da história da filosofia contemporânea e do pensamento de Marx. Como é uma obra que leva o nome de introdução, mas é uma obra autônoma e é pequena, são 10 ou 15 páginas, dependendo do tamanho da fonte do livro, esta obra em geral vem ao final da crítica da filosofia do direito de Hegel. Não é uma obra que se venda sozinha. Portanto, essa obra aqui, ela tem no final a introdução. As pessoas tendem a procurar, abrindo o livro de Marx, e buscar a introdução logo no começo. A introdução vem no final, porque de fato foi escrita depois, e porque de fato nela Marx já vai abandonando o que vinha trabalhando e começa a despontar aqui aquele que é o Marx já com alguma reflexão que vai se aproximar do Marx marxista. Os autores que passam esse traço muito bem delimitado de quem é o jovem Marx e qual é o Marx que está entrando num processo de maturação, percebem que esse aqui é o último texto, é a introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel, é o último texto do Marx jovem. E vejam, jovem aqui com 20 e poucos anos, 25. Com 28 já se começa aqui a fase de maturação das ideias de Marx com a ideologia alemã, que é um dos textos brilhantes dessa mesma trajetória de Marx. Mas observe, a introdução que Marx escreveu, a crítica da filosofia do direito de Hegel, é uma obra já praticamente que antecipa alguns momentos da sua transição. Esta obra, agora sim, a introdução, ela é o exato contrário do que eu acabei de dizer agora há pouco sobre a crítica da filosofia do direito de Hegel. Hegel escreve de modo chatíssimo, por parágrafos. Marx comenta parágrafo a parágrafo de modo chatíssimo. No entanto, a introdução que vem depois é de todas as obras de Marx, não uma das mais, é de todas, dali até o final, a mais poética obra que Marx já escreveu. Agora sim, meus senhores, tudo que uma pessoa posta no Facebook de Marx, em termos de frases que ele tem lá, uns 50 curtidas e coisas assim, porque prato de comida no restaurante dá 500 curtidas, né? Frase de Marx dá 50. Mas tudo que dá umas 50 curtidas no Facebook, em geral vem daí. Em geral vem desse texto de Marx, que é a introdução da crítica à filosofia do direito de Hegel. Por que isso, meus senhores? Porque Marx, neste momento, ele desperta para uma questão fundamental. Pela primeira vez neste livro, Marx descobre classes sociais. Até então, Marx falava que um lenhador que pegasse uma lenha, ou melhor dizendo, que um pobre que pegasse uma lenha no meio da rua, ele passava frio, então ele tinha um direito sacrossanto de se esquentar com aquela lenha. É o pobre, aquele pobre que está lá na Prússia, no meio da rua. Um dia, na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, Marx descobriu que o problema não era nem um pobre, nem um rico maldoso. O problema que Marx começou a antever aqui é que existem classes sociais. E mais, só haveria solução para a sociedade contemporânea quando não um pobre, mas quando a classe dos pobres, a classe dos trabalhadores, então se levantasse e tivesse o poder em suas mãos e transformasse a sociedade capitalista existente. Observemos nós que esse conceito, que de lá até os dias de hoje faz tanto sucesso na história, inclusive do conhecimento acadêmico e das lutas sociais, que é a luta de classes. O primeiro texto que estabeleceu que as classes lutam, não só indivíduos lutam, essa introdução está exatamente aqui neste momento, é a introdução que Marx escreve da crítica da filosofia do direito de Hegel. Isto compensa praticamente de modo maiúsculo toda a chatice da primeira parte do livro. Ou seja, é um texto brilhante, é um texto belíssimo, no qual Marx trata das questões já que vão se encaminhar um dia para a radiografia da sociedade capitalista. Existem classes, a classe trabalhadora deve, portanto, tomar partido, deve tomar dianteira da sua própria condição de explorado e, a partir daí, num processo de luta e transformação.
Muito bem, aqui está o Marx do começo, o Marx da introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Meus senhores, este início, esse texto belíssimo de Marx, ele se apresenta para nós como um texto poético. Fala-se de classe. Marx, inclusive, aqui já antecipa um tema que é recorrente na sua obra Intermediária. No final da vida, no Capital nem tanto, mas no meio, ali na ideologia alemã, é um exemplo notável nesse sentido. Marx já antecipa aqui também o fato de que a Alemanha ainda é uma sociedade atrasada economicamente, politicamente, culturalmente. A Alemanha tem brigado por causa de ideias, enquanto a França briga por questões concretas. Portanto, é na introdução que Marx vai dizer, num certo momento, uma frase também muito conhecida por toda a história das lutas sociais, que o galo gaulês há de cantar na Alemanha. O símbolo da França, o galo francês, o galo gaulês, este galo que cantou na França um dia há de cantar na Alemanha. Isso quer dizer, a Alemanha um dia fará sua revolução, porque até então a Alemanha havia feito composição. Era o rei da Prússia que se ilustrava um pouquinho e continuava rei absolutista ilustrado. Vejam, como alguém vai dizer, mas como é possível algo nesse sentido? O Brasil é um exemplo notável disso. No começo do século XIX, o Brasil tinha um império constitucional com escravo e com juristas, que defendiam inclusive a liberdade, e tinha escravos. Ou seja, esta mistura absurda existiu no Brasil, existiu na Prússia, e Marx vai dizer, o galo francês, o galo gaulês, deve cantar na Prússia. Ou seja, a Prússia deve parar de fazer simplesmente filosofia e deve ser conduzida a um processo de transformação social. Também aqui, meus senhores, vocês vejam que esse pequeno texto é um manancial daquilo que o senso comum guarda, do arcabouço, daquilo que é a fraseologia de Marx. Também aqui, as pessoas jamais acham que está aqui, porque nunca alguém vai achar que isso está no livro jurídico de Marx, num dos livros jurídicos, e muito mais na introdução que escreveu ao final. Também aqui está, talvez, uma das mais conhecidas frases de Marx, de que a religião é o ópio do povo. Esta conhecida frase de Marx, que inclusive é chocante e é presente até os dias de hoje para nós, vejam, estamos aqui em 2013, essa frase não perdeu nenhuma atualidade, ela continua igualzinha para os dias de hoje. Esta frase de Marx de que a religião é o ópio do povo continua importante para nós até o momento. E está aqui na introdução que Marx escreveu a este livro do velho Hegel, contra o velho Hegel. É que a frase é maior que esta. Marx reconhece por lá, Marx expõe por lá, que nós temos na religião uma espécie de lenitivo das agruras da sociedade capitalista, porque a sociedade capitalista não dá nada a ninguém e de tal modo exaure os seres humanos que lhes resta coisas como, por exemplo, os ópios, para ver se aguentam sobreviver. E a religião, nesse sentido, é um dos ópios do povo. Então vejam, a frase de Marx, inclusive, é muito mais profunda do que esta, porque problematiza o que é o ópio. Ou seja, as pessoas estão desesperadas, exploradas. O ópio é um certo engano que dá, inclusive, alívio a essas pessoas, mas é o ópio que engana. Então, observemos nós, temos aqui um belíssimo texto no qual Marx vai assentando a sua reflexão. E observem, meus senhores, esta reflexão é praticamente, daqui para frente, eu quero dizer aqui a todos os senhores, é praticamente anti-intuitiva. É de 1843 este livro. De lá até hoje, passados 170 anos, vejam, 170 anos passados, de lá até hoje, até os dias de hoje, eu escuto por todo lado, e os senhores também devem ter escutado isso, pessoas que dizem, não existem classes. Isso é uma fala reiterada das pessoas. Já faz 170 anos que Marx escreveu pela primeira vez que existem classes. E faz 170 anos que as pessoas combatem dizendo não existem classes. O que existem são pessoas. Tanto é que tem um rico que é bonzinho e um rico que é malvado. Tem um pobre que adora o seu patrão e puxa saco, tem um pobre que é combatente da luta socialista.
Tem gay de direita, gay de esquerda. Tem preto racista e branco racista. E tem preto lutador da luta da emancipação da raça e branco também. Resultado, as pessoas sempre insistiram com o fato de que existem indivíduos, não classes. Olhem o choque que é Marx. Marx vai contra a intuição das pessoas. Porque, de fato, a gente aprende a ver pessoas de carne e osso. É um ser humano que tem nome, tem gosto, ele tem uma certa inclinação que não é a minha. Trabalhadores que não têm consciência, sindicatos vendidos, sindicatos peleiros, partidos peleiros, tudo isso a gente vê. Só que tudo isso nós dizemos, são pessoas que não têm consciência, que não têm vontade. E vejam, foi por fulano que não deu certo, foi pelo ciclano que não deu certo, tudo isso que nós observamos. Vocês vejam que a expressão a culpa é do Lula, encarnando uma pessoa só, é tanto da direita quanto da esquerda, enfim, tudo a culpa é do Lula. Isso é uma crítica da esquerda e também é da direita. Ele não tem dedo, ele bebe pinga, enfim, ou vice-versa. É porque não bebeu pinga o suficiente. Enfim. Mas vejam, nós temos a tendência de encarnar o movimento social em pessoas. O mais difícil, o mais complicado, é entendermos classes. E, meus senhores, parece que é um discurso dos dias de hoje, pós-moderno, o discurso de que não existe classe. É verdade. Eu venho nesta noite aqui em Uberlândia, cheguei agora há pouco de São Paulo. Lá em São Paulo, na minha faculdade de origem, faculdade na qual eu leciono, a USP e o Mackenzie, as minhas duas faculdades de São Paulo, nas minhas duas universidades eu escuto de muita gente ilustrada que classe não existe. E por todo o Brasil onde eu viajo, pessoas me dizem, classe não existe, porque eu sou pós-moderno, o que existe sou eu. E eu posso pintar o cabelo, posso ser o cabelo roxo, cabelo amarelo, eu posso usar roupa tal, posso fazer tal outra coisa. Eu sou uma pessoa diferente a cada momento. Como eu posso ser de uma classe? Meus senhores, olhem a preliminar. Quando eu disse que ler a obra de Marx como esta não é só erudição, olhem a preliminar. Porque na página 1 da introdução, daqui já começa o problema filosófico do marxismo. Por quê? Porque muita gente embebida nesse discurso, que é o discurso conservador, que vem de lá até os dias de hoje, porque vejam, é reacionário que emenda com pós-moderno, dão as mãos por razões diferentes, levando a mesma coisa. Esse discurso sempre insistiu conosco com o fato de que não há classes. E, meus senhores, o que Marx está mostrando é que existem fios ocultos que fazem a sociedade ser o que é, e nós não percebemos. Eu dou exemplos banais, meus alunos percebem isso. Eu dando aula em duas faculdades de elite de São Paulo, que são USP e Mackenzie, vendo o Brasil inteiro. Eu caio em Uberlândia, UFO é elite. Eu caio no Rio de Janeiro, as federais são elite. Eu caio no Sul do Norte, já sei que é faculdade de elite. Por todo lado eu vejo aluno com uma camiseta escrita Abercrombie Fitch. E outro com uma camiseta escrita Hollister. Eis a classe. Porque eu vou dizer, como é que as pessoas acordam de manhã, sozinhas, no meio do nada, e olhando o mundo, elas falam todas elas juntas, a camiseta Hollister é a mais bonita por conta da subjetividade sozinha delas. E camiseta Hering não é bonita porque os peixinhos, e o jacarezinho não é bonito que dois peixinhos. Enfim, é anti-intuitivo dizer que um jacarezinho não é bonito que dois peixinhos. Porque as pessoas, inclusive, lembram do peixe que Jesus repartiu, enfim. Mas ninguém lembra, o jacaré não é símbolo de nada, enfim. O jacaré não é bonito. Então observemos nós. O porquê está à prova. Nós vestimos o que a nossa classe veste. Porque se a nossa classe não veste dois peixinhos e veste um jacarezinho, isso é um símbolo de status. Status econômico, inclusive. Eis a prova de por que toda molecada usa camiseta Hollister. Porque usar camiseta Hollister é um sinal de status, de classe para essas pessoas. Até o dia que todo mundo usa Hollister, até o que não tem dinheiro para comprar Hollister, então o status será Gap. E assim vai. Mas, meus senhores, eis um ato banal, que é vestimenta de camiseta em faculdade, para que os senhores vejam que nós temos classe. Nós temos classe. Existe a cara da pobreza, a cara da riqueza, tudo isso existe. As pessoas sabem reconhecer um rico de longe, um pobre de longe. É que nós, em geral, rejeitamos isso, porque nós achamos que nós somos pobres só do nosso jeito, ou que nós somos ricos de modo exclusivo. Enquanto todo mundo viaja de CVC, eu faço meus programas para o Tahiti de final de ano sozinho. Vejam, mas
Em geral, também essa história de querer fazer sozinho a viagem é um sintoma de uma classe que não pode pegar avião com todos os demais, porque isto é uma miséria, onde já se viu o pobre esperar o mesmo ar meu no avião. Isto é classe. Resultado, meus senhores, nós somos boiada, é que nós não percebemos. É que a boiada escolhe entre o Hollister, Gap e Abercrombie Fitch. E isso faz a diferença. A boiada vira hipster, a boiada vira, em certos momentos, da moda X, da moda Y, mas é boiada. Ou seja, Marx está nos revelando que vivemos num mundo de classes. Se até o gosto da estética é assim, o que dirá o que é mais importante do que isso? Porque eu só estou dizendo sintomas muito superficiais. O mais importante é: quem tem capital explora, quem não tem é explorado. Ou seja, se neste auditório eu tenho pessoas que trabalham, não é porque querem, é porque as condições econômicas, sociais impingem ao trabalho. Nunca o trabalho foi legal. Nunca a pessoa diz: faço faculdade porque tenho sonhos maiores com o mundo, porque eu pretendo com isso que desenvolver meu senso artístico. Eu digo inclusive para o mundo jurídico. Qual é a alegria de ir ao fórum? Qual a alegria de fazer petições? Enfim. Qual o sentimento de justiça que se passa para alguém? Nada. Por que alguém faz isso? Porque paga salário. É isso. Assim se resume. Vejam a história dos médicos. Enfim. Porque o médico é médico. Não é por missão humanitária, não é porque ele é o Albert Schweitzer foi lá para a RAF, não é por causa disso não. É porque é uma profissão de classe média que lhe dá condições tais e quais. E isto é classe. Isso é dinheiro, que forma inclusive uma coletividade, que forma um contingente social. Tanto assim, meus senhores, que basta observarmos esses meios que, por exemplo, fazem censo, Ibope, por exemplo, que fazem estatísticas de gostos eleitorais. Isso é praticamente visível. Se eu sou da classe A, eu tenho um partido. Eu cheguei em Uberlândia faz poucas horas, amanhã cedo volto para São Paulo. Não sei nem do que se passa em Uberlândia, não sei quem é o prefeito, não sei quem são os debates, quem são deputados, não sei nada disso. Mas se me falarem que um fulano é de classe A em Uberlândia, eu posso chutar qual é o partido que ele gosta, que eu acerto. 97% das vezes. E quais são os partidos que eu odeio, eu também acerto. É basicamente a mesma coisa. Enfim, é o mesmo de São Paulo. É a mesma gente que tem lá, tem aqui. Uma gente mais ilustrada. Tem umas plumas azuis, né? Um bico mais bonito. Vejam, as pessoas têm até gosto partidário de classe. E não é por outra razão, é porque de fato corresponde ao interesse de classe. De vez em quando, na rebarba da classe, é que tem uma pequena mudança, mas existe classe. Você tem para gosto eleitoral, você tem classe para gosto estético, para vestir camiseta, para jeito de falar, que dirá, meus senhores, para as condições objetivas da sociedade. Ou seja, quem tem o capital explora, quem não tem explorado. Marx descobriu isso na crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução. Faz 170 anos, até hoje a humanidade resiste em ver isso. Qual a razão dessa resistência? É que quando nós reconhecemos que somos classes, a partir daí, meus senhores, o jogo não é mais individual, o jogo é da classe. E neste momento, então, a classe explorada começa a se fortalecer, quando ela entende que ela não é uma pessoa só, ela é uma coletividade, o jogo é maior. E também, meus senhores, quero aqui dizer, o jogo é maior e a dificuldade da luta também é maior. Porque aí eu tenho que entender que não me basta ser crítico no Facebook. Porque no Facebook sou eu, minha individualidade crítica. Só que a luta social é muito maior do que isso. Isto, meus prezados senhores e minhas prezadas senhoras, está nesse pequeno texto de introdução de Marx, da crítica da filosofia do direito de Hegel. Daqui para frente é a história do marxismo. Daqui para frente não é só para dizer que existe classe, mas como a classe se estrutura. Então observem, da ideologia alemã para frente, para sabermos se a classe se estrutura de um modo orgânico ou não, se ela tem ideologia própria, se ela contamina a ideologia do outro. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, o livro do meio do caminho, é para dizermos inclusive que uma classe pode perder o poder do Estado e não perder o poder econômico. Ou seja, um pobre pode administrar pelo rico o Estado. O trabalhador pode ganhar uma eleição e fazer o que o capital quer. Tudo isso é desenvolvimento dessa ideia, até chegar à grande obra de Marx, que é o Capital. Eu estou aqui abrindo, esta semana,
de reflexões sobre a obra de Marx, mostrando, inclusive, o seu horizonte, porque depois as demais obras vão no par e passo desta evolução, mostrando como é que se faz esse desenvolvimento. Aqui está o Marx de início do seu trajeto. No início do seu trajeto, ele fez a crítica do direito em Hegel e disse: esta forma de ver o mundo jurídica, na qual todos são sujeitos de direito, todos são livres, todos são iguais, este mundo não é assim. Os indivíduos não são livres, não são iguais, a classe porta os indivíduos. Nós somos livres para nos vendermos, a classe nos corta. Então, meus senhores, eu quero chamar a atenção. O primeiro livro que parece já perdido na história de Marx é um livro dificílimo para nós, porque até hoje a humanidade resiste a pensar conforme a classe. Vocês vejam que anos depois, no Manifesto Comunista, Marx não só vai dizer que existem classes, como vai dizer à classe trabalhadora que se matava, e se matava inclusive entre estados, trabalhadores da França contra os da Prússia, os dois contra a Inglaterra. Ele vai dizer então para esta classe dos trabalhadores de cada país que só há um jeito de ganharmos a luta da transformação do mundo, e esta forma de ganharmos a luta do mundo é se nós nos juntarmos, trabalhadores de todo mundo, univos. Ou seja, aquela luta que é a luta dos trabalhadores não tem pátria. É de todas as pátrias. É de todos. E nós observamos até os dias de hoje que existe o exato oposto. Hoje, com a crise do capitalismo recente, a crise recente do capitalismo, o que nós observamos? Os países se fechando, xenofobia. Na Europa não entra africano. Então o trabalhador da Europa diz assim para o trabalhador da África: aqui só eu e não você. Trabalhadores do mundo se desunindo. E não só se desunindo, se matando uns aos outros. Porque os senhores sabem muito bem, as guerras que são feitas em toda a história do capitalismo são guerras nas quais os trabalhadores se matam uns aos outros, enquanto o capital dá a mão por cima. Os senhores observem, a família Bin Laden tem negócios com a família Bush. Negócios de petróleo, inclusive. Eles dão a mão, a família Bush e a família Bin Laden. O povão se mata. Muito bem. Este é o início da trajetória. Este é o início do processo da evolução deste caminho do próprio Marx. Esta trajetória só se completa quando Marx chega ao Capital. Lá no Capital, ele descobre a total anatomia da sociedade capitalista. A sociedade capitalista tem átomos, tem células, que são a sua base, o seu núcleo, e de todos os átomos do capitalismo, o fundamental é a mercadoria. Tudo no mundo é mercadoria, inclusive nós, porque nós nos vendemos. Quanto ganha um médico? Valor de mercado. Se houvesse 4 vezes mais médicos, o salário seria menor. Quanto ganha professor? Valor de mercado. Porque se não houvesse o tanto de professores que há, o preço seria maior. Resultado, nós somos mercadoria. Nosso trabalho, nós nos vendemos conforme mercadoria. Marx vai descobrindo isso quando chega no Capital. Lá é o ápice da reflexão marxista. Portanto, todo aquele que quer ser marxista, em algum momento tem que abrir as páginas do Capital de Marx. É a maior obra de Marx, é a mais extensa, mas ao mesmo tempo é a obra mais importante. Eu quero, meus senhores, avançar. Marx morreu, toda a luta dos trabalhadores da Europa estava em desenvolvimento, as comunas aconteceram, as resistências também muito grandes às lutas dos trabalhadores, e um certo dia, no final do século XIX, começa agora um embate, do qual Engels será um nome notável. O tempo de Marx havia feito a primeira reunião dos trabalhadores do mundo para a luta socialista. Como o próprio Marx havia dito, que não se consegue fazer luta dentro de um Estado apenas, a luta tem que ser maior que um Estado, dos trabalhadores do mundo inteiro. A União dos Trabalhadores da Europa, naquele período, levou o nome de Internacional Socialista, porque não se podia lutar dentro de um Estado só. O Brasil não pode fazer luta social se a Argentina não faz ou vice-versa. É preciso o mundo inteiro na luta. Isso se chama Internacional Socialista. A Internacional Socialista, a chamada Primeira Internacional, é essa do tempo de Marx e Engels. Mas
Observem que a luta dos trabalhadores profunda, que vem a transformar as condições sociais existentes, é uma luta que deve, de fato, buscar as raízes da própria estrutura do capitalismo e deve combater essas raízes, deve transformar em busca de outras estruturas. No tempo em que Marx morreu, começa agora a trajetória do reformismo. Agora todos vão entender onde estão os tempos de Engels. Ao invés de fazer a luta da revolução, após a vida de Marx, no final do século XIX, muitos líderes socialistas e dos trabalhadores diziam o seguinte: é difícil fazer a revolução. O povo não sabe, o povo não quer, o povo não tem coragem. A Alemanha briga com a França, os dois brigam com a Itália, ninguém se junta. Então, o melhor é a gente ganhar pequenas coisinhas. De grão em grão a gente vai ganhando. Um dia, quem sabe, a gente consegue fazer a revolução. Ou seja, façamos pequenos acordos, vejamos se os trabalhadores conseguem ganhar as eleições do Estado burguês, vejamos se eles conseguem aumentar o salário mínimo. Isto já é bom, melhor isso do que uma luta sem fim que não chega a lugar nenhum. O resultado, essa gente se desgrudou do caminho original da Internacional Socialista, e essa gente, os chamados reformistas, se juntaram naquilo que é conhecida como Segunda Internacional. Não primeira, segunda. A primeira é do peito, da luta, da transformação. A segunda é dos reformistas. Um dia, já vou anunciar aqui, mas não está na obra de Marx e Engels, mas um dia, Lenin, cansado deste lenga-lenga dos reformistas, rompe com tudo isso e faz então a Terceira Internacional, que essa sim volta a ser revolucionária, não é simplesmente uma internacional reformista. Meus senhores, pessoas que falam que a reforma é melhor que a revolução. Vocês vão dizer, existem pessoas assim? A pergunta nossa pode ser praticamente o contrário dessa. Existem pessoas que não são assim? A pergunta do reformismo é a seguinte: não é melhor ganhar um aumento de salário, não é melhor minha casa, não é melhor esgoto, não é melhor fazer composição, porque com isso a gente chega lá no dia de amanhã? Esta era a proposta dos reformistas. Agora vocês vão entender porque Engels é o homem que salvou as ideias revolucionárias. Houve um pensador jurista de nome Menger. Este senhor Menger, que era professor de direito, ele disse o seguinte: paremos com a ideia de revolução, paremos com a ideia de transformação social. Agora, com o direito, se nós lutarmos para que os pobres tenham um aumento dos direitos sociais, nós melhoramos a situação dos pobres. Se houver direito do trabalhador, direitos do trabalho, se houver, por exemplo, direitos como aquilo que depois vem a ser de seguridade social, previdência social, saúde pública ou algo nesse sentido, nós já estamos conseguindo melhorar as condições do trabalhador. Então, disse o senhor Menger, é preciso que nós venhamos a lutar por conquistas jurídicas. Só. Temos que ir na porta do Congresso e dizer ao Congresso: quero uma lei melhor. Que é mais ou menos o que a molecada fez outro dia contra a PEC 37. Ou seja, estão lutando contra leis ou a favor de leis. Mas o mundo é jurídico. Quero agora a lei tal. Quero agora não que passe tal outra lei. Resultado: disse o senhor Menger que o socialismo chegaria por vias jurídicas. Ou seja, se nós ganhássemos mais leis em favor do trabalhador, um dia a gente chegava ao socialismo. Por isso, Engels e Kautsky nomeiam a essa forma de ver o mundo muito esquisita de socialismo jurídico. Por que socialismo jurídico? Porque eles dizem o seguinte: essa gente, que é a gente inclusive do direito, da política, acha que quanto mais direito eu dou para as pessoas, mais eu vou chegando ao socialismo. Socialismo de juristas. Tem gente que traduz esse livro como o socialismo dos juristas, ou o socialismo jurídico. Meus senhores, Engels, cansado de ver este reformismo campeando na Europa, e quero dizer pior, o reformismo não só desunia a classe trabalhadora,
como o reformismo passou a ser basicamente a bandeira geral dos trabalhadores. Eles disseram, nós não vamos acabar com o capitalismo, nós não queremos socialismo já, nós queremos aumento salarial, queremos negócio, queremos chegar na mesa de negociação com o capitalista e ganhar 5% de aumento salarial. Observem, o que nós temos aqui é uma luta reformista que está campeando, está ganhando o cenário geral da Europa. Engels, então, vai dizer, o socialismo não pode ser tido, não pode ser havido, não pode ser ganhado por meios jurídicos. Por quê, minhas senhoras e meus senhores? Agora talvez é o texto mais brilhante da concepção jurídica de Marx e Engels. Conforme Marx já expunha no Capital, não existe nenhuma possibilidade do direito ser o que ele não é. O que eu quero dizer por isso? O direito é o que estrutura o capitalismo. Nós somos livres e iguais para podermos nos vender no mercado de trabalho. Então, o homem mais rico de Uberlândia, juridicamente, a ele é dada a condição de ser igual ao homem mais pobre de Uberlândia. O trabalhador que mora numa favela em Uberlândia, juridicamente ele é igual ao homem mais rico de Uberlândia. Meus senhores, por causa disso, por causa da igualdade jurídica, o rico explora o pobre. Por quê? O rico não explora o pobre por meio da escravidão, por meio da força bruta, por meio do chicote. O rico que tem um capital espera, e o pobre que não tem bate na porta do rico e diz a ele, eu me vendo ao senhor pelo salário que o senhor pagar. Resultado, o direito é o que estrutura isso. Porque quando alguém é explorado por alguém no capitalismo, não é contra o direito. Quando alguém é explorado por alguém no capitalismo, é o direito que permite a exploração. É o fato dos dois serem iguais e livres. Ou seja, são livres para fazer contrato. São livres para estipular uma negociação contratual. Então, se um fala para o outro, eu te pago R$100, e eu falo, concordo, esse é o salário, trabalha 17 horas por dia, muito bem, esse é o contrato. Engels então dirá, o socialismo não pode chegar por vias jurídicas, porque o direito é o que faz o capitalismo. Meus senhores, olhem como choca a nossa sensibilidade, e olhem como ainda hoje muita gente fala de socialismo, mas não é socialista. No dia que o socialismo chegar, a propriedade privada acaba. Isso quer dizer, não posso pensar que o Estado desapropriará a fazenda do meu tio. Eu tenho que pensar que acaba a propriedade da fazenda. Quando eu penso em reforma agrária no sistema capitalista, eu digo, Estado, compre a fazenda do latifundiário, compre, segundo a forma jurídica da desapropriação, e dê para a gente. Ou seja, nós esperamos o Papai Noel. Que é isso, é um presente de Natal. Eu queria que o Papai Noel me desse um carrinho. Aí o pai vai lá, se veste de Papai Noel, põe um carrinho na meia. Isso é o Estado com a reforma agrária dentro do capitalismo. O que ele faz, o Estado? Ele compra uma propriedade sob forma de desapropriação, forma jurídica, paga para o fazendeiro não perdeu um tostão. Ele tinha uma fazenda, agora ele tem o equivalente à fazenda em dinheiro, ele compra outra se ele quiser. O Estado paga e dá a fazenda para o sem terra. Meus senhores, isso é o direito. E isso tem limite, por quê? Quantas fazendas o Estado tem conseguido comprar por ano para dar para sem terra? O que a gente vê. Quanto a Europa tem conseguido tirar, comprando dos capitalistas para dar para o trabalhador europeu? Nada. Pelo contrário, as condições do trabalhador europeu estão decaindo nos últimos anos. Cada ano que eu venho para a Uberlândia, cada vez que eu venho para a Uberlândia, eu vejo, posso contar a história da Europa, cada vez está pior. Se eu voltar o ano que vem para a Uberlândia e dizer, olha, a Europa, o que está fazendo com os trabalhadores? Menos do que fez o ano de 2013. Ora, o direito, ele estrutura exatamente isso, que um tem e o outro não tem. Porque o dia em que tudo for de todos, isso é contra o direito. Porque o direito diz que é de alguém, não é de todos. E o dia que eu disser que tudo é de todos, aí não precisa mais dessas regras da propriedade privada. As regras são outras. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, Engels dirá, o socialismo não pode surgir por via jurídica. Porque o socialismo é o oposto daquilo que o direito representa, e o direito é o capitalismo. Então, entendam, eu não posso sair do buraco, essa frase, esta imagem muito bonita também é de Marx, eu não posso sair do buraco, se eu cair no buraco, puxando meu cabelo.
Se eu puxo meu cabelo para sair do buraco, eu não saio do buraco. Eu uso o direito, que é um instrumento capitalista, para chegar ao socialismo, eu jamais chegarei. Querem um exemplo disso? A Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial, você tem uma do Estado de forma política, mas eu falo dele depois. A Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial, aumentou os direitos para os trabalhadores. Só que manteve toda a estrutura do capital. O resultado, o dito capital pode, ele acaba com os direitos do trabalhador. Quem pode mais, manda. O direito não acaba com quem pode mais. O direito dá migalhas. Ele faz a reforma suficiente para o capitalismo continuar igual. Então entendam, senhoras e senhores, Engels salva a crítica radical do marxismo, dizendo: o marxismo não é reformismo, o marxismo não é socialismo jurídico, não é reforma jurídica. E isso é um choque, meus senhores, porque esse pequeno livrinho é um tapa na nossa cara em 2013. Por que isso? Porque até hoje muito jurista acha que ele é marxista aumentando o salário mínimo. E quando eu digo, então a proposta é diminuir, a pessoa não entendeu que o propósito não é diminuir. O propósito seria, obviamente, se me pergunta se eu quero aumento ou diminuição, eu quero muito aumento. Só que o horizonte do direito tem teto. Ele não consegue chegar para muito mais que isso. Ou seja, o direito tem um limite. Ele não faz a transformação social. Pelo contrário, todos os meus queridos companheiros do mundo jurídico que acham que o direito faz muita coisa positiva, se não fosse a gente, muito avanço já havia acontecido. É a gente que retarda. Observem, se não fosse o direito de propriedade das patentes, todo mundo estava produzindo remédio contra a AIDS. Mas como tem a gente, só produz a indústria farmacêutica. Se não fosse a gente, o primeiro que achasse um teto sem ninguém ocupava. Mas como tem a gente, ele ocupa e a gente tira. Então, meus senhores, observem que a regra de Engels no socialismo jurídico é fundamental para os dias de hoje. Nós nos enganamos juridicamente. Engels escreveu isso, esse pequeno texto, com Kautsky. E os senhores sabem, porque de Kautsky a gente só lembra uma expressão, que um dia ele foi um renegado. Neste dia em que ele estava com Engels, ele ainda não era o renegado Kautsky, era o Kautsky brilhante, rapaz, de altas combatividades e lutas em favor dos trabalhadores. Décadas depois, quando Lenin então chama a Revolução Russa, a Revolução Soviética, Kautsky então no final da vida deu um passo para trás e aí se tornou o renegado Kautsky. Mas de início era brilhante e revolucionário. E esse texto é um dos textos mais marcantes da história do marxismo, inclusive porque nos tira do risco de cair naquilo que é uma ideia vulgar, de que o marxismo é aumento salarial, de que o marxismo é sindicalismo. Muita gente tem essa ilusão. Engels trabalha com isso aqui. Quando um líder sindical pleiteia 7% de aumento salarial contra o seu patrão, ele não está indo contra o capitalismo, ele está no capitalismo, juridicamente dado, inclusive. Se o salário é 510 ou 547, isso não acabou o capitalismo. Pelo contrário, meus senhores sabem muito bem, se o salário for 800, 1.000, 1.700 reais, melhor capitalismo. É que o burguês é tão idiota que ele é tão miserável, inclusive, que ele é contra as bolsas, família, etc. e tal. Mas é melhor capitalismo. Observemos nós então que a reflexão de Engels vai muito adiante. E, minhas senhoras e meus senhores, quero dizer aqui, são dois textos, praticamente ambos também, não só o primeiro, mas o segundo, também anti-intuitivo. Porque observem que o senso comum vê tanta gente falando contra o direito do trabalhador, contra a sindicalização, contra a Minha Casa Minha Vida, contra a Bolsa Família, contra o aumento das condições sociais. Nós, quando passamos a defender aumento do salário mínimo, aumento das condições dos direitos sociais, as pessoas já nos tomam por malucos, absurdos. E aí vem Engels e lembra, e isso ainda não é nada. Isso é só reformismo. Isso nem começa a tangenciar socialismo. Isso para nos mostrar que a luta é muito mais profunda do que nós imaginamos. Ela não é esta da intuição, que vai dizer o seguinte: se eu conseguir fazer com que a classe trabalhadora tivesse aumento de X% no salário nos últimos X anos, então já chega ao socialismo. Nada disso. Para que os senhores tenham uma ideia, o Obama foi acusado por alguns de ser socialista.
Ou seja, as pessoas não sabem de fato o que é socialismo. As pessoas não têm ideia do que é socialismo. Então, meus senhores, quero dizer aqui a todos, é fundamental o que Engels vem nos ensinar. O socialismo não se faz por vias jurídicas. Por quê? Porque o direito nos permite avançar até um certo momento, mas dali para frente é contra o direito. Eu sei que aqui nessa plateia eu vejo muitos alunos, inclusive de direito, que já tiveram ocasião de ver palestras minhas, e muitos que usam, inclusive, meus livros jurídicos. Eu sempre insisto com isso. É de fato uma luta imediata essa por aumentos de direitos sociais, por aumento do salário mínimo. Essa é a nossa luta no dia de hoje, no dia de amanhã. Enfim, toda essa luta jurídica. Mas ela tem limite. O limite é claro, por exemplo, no caso europeu. A Europa, só com o direito, chegou e diminuiu aquilo que ela tinha, porque ela não tem força para se sustentar apenas no campo do direito. Meus senhores, é uma trajetória belíssima de início a fim desta luta de Marx e Engels. No final, antes dessa última, existe a mais importante obra de Marx, que é o Capital, quando lá então se dá a ciência da economia capitalista, uma crítica profunda à economia política, e quando nós começamos a entender como é possível ultrapassar as condições da sociabilidade capitalista para chegarmos um dia a uma sociabilidade socialista. Mas estas obras, eu volto a dizer, elas que são fundamentais a quem lida com o direito, porque para o direito isso aqui para nós é fundamental, mas elas também são fundamentais aos demais, porque os demais que não lidam com o direito, no entanto, incorrem nos argumentos jurídicos, do tipo, eu quero um aumento de direitos, eu quero um aumento das condições, eu me contento com um certo direito que me dão no Poder Legislativo e já sou feliz com isso. E isto pode ser nossa luta imediata, volto a dizer, mas Engels diz, o socialismo não se faz por via jurídica, o socialismo é contra esta ordem de coisas existentes. Meus prezados, é uma satisfação muito grande estar em Uberlândia, neste momento, falando a todos os senhores e abrindo esse curso Marx e Engels. Eu tenho esse curso no coração com muito carinho, eu fui e sou o único professor desse curso que deu aula nas 5 edições agora, com esta de Uberlândia. Eu dei aula em todos os cursos e vi plateias das mais variadas naturezas. Um dos cursos foi em sindicato, outro foi em universidade, este aqui no interior, outros nas capitais, e posso dizer a todos que estas sementes da leitura do marxismo, quando bem cuidadas, quando bem acalentadas por nós, estas sementes fazem com que nós vejamos o mundo como nunca se viu, como a maioria não vê. E só a partir daí existe a chance e a esperança de que um dia a sociedade possa ser, então, plenamente socialista. Muito obrigado. Denise e José Carlos, eu quero antecipar agora, então, as reflexões que são do Estado e forma política, que é esse livro que eu estou acabando de lançar. A história do marxismo, ela começa 170 anos atrás e ela vem, ela evolui. Eu tentei colocar nesse livro a reflexão com o acúmulo do conhecimento que as lutas sociais e o próprio marxismo tem, em especial nas últimas décadas, sobre justamente as dificuldades, os limites e as potencialidades das lutas socialistas. Quase sempre, nos últimos tempos, o marxismo perdeu o seu vigor em favor de discursos que são os institucionalistas. O que eu quero dizer por isso? O marxismo paga até hoje a conta do Muro de Berlim, do mundo soviético, e o mundo soviético sequer arranhou a chegada ao socialismo. E o socialismo paga a conta disso. O resultado, eu vejo essa meninada que está aqui na plateia hoje, que cresceu nas décadas de 90 e anos 2000, tempos neoliberais. Marxismo é quase palavrão para essa gente. É feio falar em socialismo. Bonito é capitalismo. Bonito é consumismo, bonito é ter, o outro não ter. Isso parece bonito. Então, eu tentei neste livro dar um passo adiante
para resgatar tudo que o marxismo havia pensado e que os anos presentes abandonaram, para nós darmos agora um salto para compreendermos o nosso tempo. Quais são os problemas do nosso tempo? Em primeiro lugar, quais são os limites das instituições? Pergunta da Denise. O Estado está posto. Muito bem. Qual é nosso papel no momento atual? Observem, meus senhores e minhas senhoras. Em geral, a nossa luta de movimento social não está acoplada a lutas estruturais. Quando eu digo quase sempre, eu ressalvo as exceções. Existem muitos que acoplam um ao outro. Mas muitos, no entanto, lutam pelo pontual e não pelo estrutural. Quer dizer com isso o quê? Lutas, por exemplo, locais, regionais, lutas que são da comunidade, têm uma repercussão enorme na comunidade, mas não estão tangenciando as questões estruturais do capitalismo. Outras, por exemplo, eu dou um exemplo banal, porque eu preciso pegar exemplos que são do dia a dia. O que os árabes fizeram há 3 anos atrás com as revoltas árabes não foi luta por casa, foi luta por desestabilizar politicamente o regime dos ditadores árabes. Quanto o movimento social contribuiu para isto no mundo árabe? Quase nada. Foi no dia em que um fulano se tacou fogo na Tunísia, os senhores sabem dessa história, que começou a ter um rastilho de pólvora. Isso é uma questão estrutural, porque ela trabalha com uma dimensão geral. Querem um exemplo 2 disso? As manifestações de junho e julho, que não estão lidando exatamente com 20 centavos aqui, alguma coisa a colar. Chamam a insatisfação geral. Claro, um movimento social consegue dar casa para quem não tem. Um movimento como esse de massas, uma manifestação de massas, muitas vezes não consegue nada, nem casa. Porque logo em seguida a pessoa veste uma camiseta verde e amarela e fala, esse é meu país, etc e tal, e daí vira festa cívica que a gente conhece. Mas observe, o que eu quero dizer para todos é que a pauta de desestabilização do capitalismo progressista para a luta socialista, ela passa por questões gerais. Por exemplo, a pressão geral da sociedade por condições melhores de vida dentro das cidades. Por que isso leva a um impasse? Porque no tipo de sociabilidade capitalista, o Estado, aí a primeira questão que eu quero chamar a atenção do livro, o Estado existe por causa do capital. José Carlos, como o senhor está lá. Querem um exemplo de como tangenciar o estrutural do capitalismo, José Carlos, Denise e todos os presentes? Quando a pessoa começa a pedir condições de transporte público melhor, se é uma pressão simplesmente vaga, ninguém dá. Mas se passa a ser algo estrutural, presente, cotidiano, um dia o Estado tem que dar solução para isso, senão o Estado cai, senão o governante cai. Na hora de dar solução para casa, educação, transporte público, saúde, etc. e tal, o governo tem que escolher quem vai pagar. Como ele não pode cortar muita coisa, em geral, a única coisa que ele jamais corta é o pagamento do capital. Ou seja, juros, no caso do Brasil, dos títulos públicos. Os juros, no caso do Brasil, são 200 bilhões por ano. Todo o mundo dos benefícios sociais não dá 200 bilhões. Não dá. Agora eu dou um exemplo banal, muito pequeno. A luta pelo capital passa ao longe de nós. E a luta pelas pequenas coisas passa bem na frente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. A taxa média de juros do Brasil sempre foi taxa Selic mais que 10% ao ano. Ou seja, a gente dá de bandeja para o capital sempre mais que 10%. Tanto é que no 94, 95 era 45% taxa de juros. O Estado dá, tira do pobre e dá para os 5 banqueiros. Muito bem. Observem os atos banais. Para mim, tem menos relevo se a taxa do ônibus é 20 centavos a mais ou a menos do que a Dilma ter trazido os juros para 7,5 e ter que ter voltado para 9. É mais importante nas questões estruturais o fato de que ela puxou para um piso que o capital do Brasil não aceita e ela teve que dar de volta para chegar para o 9. É mais importante o debate do Banco Central do que tudo que se passa em termos de questões urbanas. Porque eu volto a dizer, as questões urbanas, muitas delas são resolvidas localmente. Muitas, não estou dizendo todas. Mas tem prefeito que é bom, tem prefeito que é ruim, tem governador que é anjo, tem governador que não é. Enfim, tem de tudo. Vejam,
O que eu quero dizer com isso é que existem pautas estruturais que contra elas a pressão da população mal chega. Por exemplo, eu nunca vi a população inteira chegar para as ruas e dizer: quero taxa Selic a 4%. A 4% sobram uns 40 bilhões de reais por ano. Sobram. E a benefício das lutas sociais, não é que a Dilma seja a pessoa mais esclarecida do mundo, é só que é uma questão muito simples. Até porque um governante quer se reeleger, ele quer uma sobra de caixa para dar benesse, enfim, para dar um ônibus, uma escola. Não tem uma pessoa que não queira dar. É que, obviamente, as políticas que são totalmente de direita não querem dar mesmo, mas, enfim, sendo mais ou menos no horizonte minimamente ilustrado, já quer dar. O resultado, não dá, dentre outras razões, por falta de pressão social. Porque eu digo que o povo inteiro na rua dizendo: agora o Banco Central, o Copom, se não diminuir para 7%, a gente quebra toda a agência bancária do Brasil. Vejam, a gente começa a pautar grandes coisas. Mas aí vem um dado a mais. Por que a gente não pauta Banco Central? Porque se eu tenho que explicar que é Banco Central, Copom, taxa Selic, etc e tal, eu não consigo. O ônibus, todo mundo entende. Mas dois, também não é difícil explicar. Mas então por que a gente não explica? Porque aquilo que nos auxiliaria a explicar, nos desexplica. Meios de comunicação de massa. Toda manifestação que for contra a corrupção dos atuais governantes federais, sai no jornal. Toda que for contra os atuais governantes estaduais, não sai. Resultado, a gente já tem um certo jogo marcado. Dois, com meios de comunicação de massa como que nós temos, o pobre bate outro pobre, mas ele não bate no capital. Vejam uma coisa banal, meus prezados, olhem como é que isso não é gratuito. Moleque na escola pública picha a escola pública, mas não picha banco. Moleque revoltado, enfim, que não tem horizonte de vida, família desagregada, pai e mãe que o odeiam, enfim, o padrão da desagregação social. Esse moleque chuta a professora, esse moleque chuta a escola, quebra, vandaliza bens públicos, mas ele não vandaliza banco. Parece que banco tem uma aura fundamental. Tanto é que para vandalizar banco tem que ser black bloc, enfim, tem que ser cara já de cara fechada, tampada, para ninguém ver. Por quê? Porque é que nem chutar a igreja. Equivale em termos de ato, de importância de ato, a pichar a igreja. A pessoa não faz isso. Vejam, até hoje não teve movimento social no Brasil que teve a ideia de pichar a igreja, de chutar a igreja. Em Deus, com Deus não se mexe. Uns 3 ou 4 já estão mexendo no Deus capital. Enfim, já estão chegando lá. O que eu quero dizer é que para nós chegarmos às lutas estruturais tem faltado conscientização. E dentre outras razões é porque o pobre não pode pensar enquanto si próprio. Quem pensa por ele é o rico. Quem pensa por ele é a universidade, e a universidade pensa contra ele. Quem pensa por ele é a rede X de televisão, a Y, a Z, todas pensam contra ele. Então vejam que nós temos dificuldade para chegar no estrutural. Mas eu quero dizer uma coisa: a gente chega arriscando ou arranhando sem querer. Vejam, pela rede X de televisão não ia ter essas tantas manifestações que existiram. Ela não quer. É que depois ela põe no bolso, depois ela faz disso um editorial de 4 horas contra a governante X e contra o governante Y, a favor do outro, mas de princípio ela não quer. José Carlos, o socialismo jurídico. Eu insisto com o fato de que esse horizonte de Engels é um horizonte do qual nós não podemos renunciar. A gente não pode ser pré-engelsiano, como a maioria é, infelizmente. Se nós levarmos à risca a luta socialista, ela jamais caberá no direito. Não cabe. É porque a gente é tão miserável, permitam-me dizer uma coisa aqui, a gente é tão miserável que a gente acha que o cara que tem uma loja é o burguês. Então a gente acha que certos instrumentos do direito coletivo, por exemplo, no caso do direito, são tão bons. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Toda vez que uma pessoa diz para mim que ela quer salvar o direito, ela lembra do ECA. Do Estatuto do Idoso, coisas assim, que são coisas maravilhosas, genialidades das pessoas boas, enfim. Pessoas que são da paz, enfim, essa gente faz coisas assim. Defendem colibri, enfim.
fazem uma rede de benefício para um mundo melhor, enfim, né? Gente de bem, reciclam, só usa produto natural, vegetarianos, de modo geral. Assim, né? Essa gente acha que o direito é bom, que o direito protege a criança, protege índio. Como é que a gente vai lutar contra o direito? Meus senhores, me permitam dizer, esta periferia do campo jurídico não é nem direito, isso não é nem direito de modo estrutural, nem é isso o coração da sociabilidade jurídica. Tanto assim, se alguém que fez faculdade de direito, quantos anos a faculdade de direito deu de direito ambiental e quantos deu de direito civil? Deu 5 de civil, meio de ambiental. Então, já para mostrar para a gente que a gente querendo salvar o perfunctório para não perder o fundamental, a gente está errando de alvo. Porque uma sociedade socialista é a que protege a criança e o índio. O índio no Brasil não é protegido porque terra indígena vale. No dia que ela não valer mais, para que a pessoa quer queimar a terra do índio? Meus alunos ambientalistas, que têm no coração que passarinho não pode morrer, que o vegetal é bonito, o boto da Amazônia está sendo extinto, etc. e tal. Que é uma luta de todos nós, não estou dizendo que não seja. Mas eu quero dizer o seguinte: por que é sem fim a luta jurídica pela defesa do boto cor-de-rosa, pela defesa da floresta amazônica, etc. e tal? Porque toda a terra do mundo vale. Enquanto toda a terra do mundo for propriedade privada, a pessoa pode desmatar e plantar alguma coisa que dá dinheiro. Só para de desmatar no dia em que as terras não forem mais de donos. Aí não desmata. Resultado: se os senhores defendem mesmo o meio ambiente, é sem fim a solução que os senhores têm, do meio jurídico. Então nós precisamos perceber, o coração do direito não é o direito ambiental. O coração do direito é a propriedade privada, é a igualdade que faz o rico ser explorado pelo pobre, o pobre ser explorado pelo rico. Isso é o coração do capitalismo. E isto é insuperável. Não consigo ver uma pessoa de luta concreta que venha dizer para mim: eu defendo que o George Soros tenha 2,5 trilhões de dólares e não tenha 5 trilhões, porque isso é o socialismo. Meus senhores, eu defendo, quero dizer aqui a todos, eu defendo que o George Soros coma bem, coma muito bem, que tenha uma casa maravilhosa, como todo ser humano do mundo, da Índia, do Paquistão, de Gana, do Brasil e dos Estados Unidos possa ter. Eu não defendo que o George Soros passe fome. O George Soros é um ser humano, como é um ser humano que nasceu em Gana e não ser um homem. Eu defendo que o cara de Gana tenha comida suficiente, tenha energia, que ele consiga gostar de quadros, porque alguém vai me dizer: mas o George Soros, ele gosta de quadros, ele defende uma filarmônica. Vejam, ele incentiva uma filarmônica. Não tenho dúvida disso, que o George Soros gosta de quadros, de esculturas, etc. e tal. O que eu quero é que todo ser humano goste. Só que aí eu não tenho Rodin para dar para casa de todo mundo. Então o que eu faço? Eu ponho o Rodin no museu e falo: é de graça, vocês podem entrar 1000 vezes. Se vocês gostam de escultura do Rodin, entra 1000 vezes e vê a escultura do Rodin. E o cara que mora em Gana, ele pode ver Rodin? Infelizmente não, porque o Rodin está na França e nos Estados Unidos. Museu bom para ver coisa boa só tem lá na Europa e nos Estados Unidos, e alguns perdidos do mundo, alguns aqui no Brasil, perdidos. Só que eu gosto tanto da estética que eu queria ver o cara de Gana poder ter Toulouse-Lautrec. Porque se o cara de Toronto tem Toulouse-Lautrec, se o cara de Tóquio tem Toulouse-Lautrec nunca passou por Tóquio, porque o cara de Gana não pode ter? E a gente já sabe, não é porque o japonês é mais artista do que o ganense, é porque o japonês tem dinheiro e comprou o quadro de Toulouse-Lautrec. Ou seja, o mundo socialista não cabe na propriedade privada, nem na diminuição da propriedade privada do George Soros. Não tem jeito disso acontecer. Agora, eu quero dizer para todos, a nossa indigência é tamanha que a gente acha que riqueza é o cara que tem um carro. O cara tem a proeza de contar numa música que ele comprou um Camaro amarelo, ele já é rico. Vejam, isso demonstra inclusive o mau gosto da pessoa, a pobreza de espírito. Porque o rico mesmo não tem um Camaro amarelo. O rico mesmo anda a pé. Porque ele não quer demonstrar. O Camaro amarelo é um cara pobre que não tem gosto na vida, coitado. E vejam, num tempo de diabetes, o cara ser doce que tem um caramelo, enfim, daqui a pouco vai ser um absurdo uma definição dessa. Então observe, a luta tem que ser maior. Por isso Engels está
muito corretamente colocando os nossos pontos fundamentais. Nossa luta é pela transformação do capitalismo. Agora, eu quero dizer mais. Os senhores vão dizer, eu tenho um capítulo do Estado de Forma Política para problematizar as questões do capitalismo hoje. Os senhores vão dizer, mas eu consigo isso da noite para o dia? Não consigo. Obviamente, a luta imediata, ela se torna juridicizada. Então vamos lá. Casa, educação, tudo mais, é uma luta jurídica constante, tanto assim que a gente está perdendo essa luta jurídica, não é que a gente está ganhando, a gente está perdendo, a gente está com retrocesso. Eu vi você com um livro meu, que é o Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, eu falo isso, enfim, o que a gente ganhou aqui, que é quase nada, a gente já está perdendo. Então não estamos para superar. Mas veja, ao lado dessa luta imediata, nós temos que nos reservar os horizontes de longo prazo. A Argentina fez um ato belíssimo no tempo do começo da década passada, com Kirchner falecido, que foi não pagar o FMI. Simplesmente, resultado, a Argentina, que estava numa crise tremenda, saiu da crise. A Grécia, que está pagando certinho, quem está honrando o direito? A Grécia. A Grécia está deixando de pagar uma dívida. Resultado, uma geração inteira perdida. A Argentina, que rompeu com o direito, ela cresceu 10% ao ano. E ela está hoje soluçando, não é por culpa de não ter pago, ela está soluçando porque toda a economia da periferia do capitalismo está soluçando tal qual a central. Então o fato da Argentina estar indo mal hoje não se deve à Argentina, se deve ao geral. Mas o fato que ela fez, rasgando o direito em pedacinhos, foi maravilhoso. Meus senhores, os Estados Unidos rasgam o direito a qualquer segundo. E aí a periferia do mundo quer honrar o direito. Ou seja, a pior desgraça de todos é essa, inclusive. Aquele que é explorado é o honrador do direito, paga suas contas em dia. Saiu um estudo há um tempo atrás dizendo isso. Pobre que compra coisas nas Casas Bahia, vai lá, depois de não sei quantos anos e paga tudo que deve. Rico não paga. Ou seja, o direito está servindo para quem? Para tornar o pobre mais pobre. Sempre isso. Essa é a tristeza do mundo jurídico. E, infelizmente, meus alunos da boa vontade não conseguem ter essa visão em um certo momento. Então lá ainda constituindo uma rede de ONGs em favor do mundo melhor. O destino, já sei qual é o destino disso, enfim, eu estou cansado de ver essas coisas. 2 para acabar, direito penal. Meus senhores, eu sempre tenho dito isso, tem um livro, que é Utopia e Direito, no qual trabalho com a questão da utopia penal. O sonho de qualquer socialista é o sonho de que um dia ninguém mais será preso. Ser preso é uma das coisas mais absurdas do mundo. A sociedade que não consegue dar solução para si, a não ser com cadeia, é a pior sociedade do mundo. Daqui a 500 anos vão achar absurdo um ser humano ser trancafiado. Como é que o presente pode trancafiar um ser humano? É uma das maiores agruras de um ser humano. Ser preso. É indigente. É tal qual ter escravo. Hoje a gente olha para o passado e fala, nossa, como é que um ser humano foi escravo do outro numa senzala? Como é que pôde um negócio desse? Daqui a 500 anos vão olhar para a gente e vão falar isso. Agora, por que a gente está mandando todo mundo para a cadeia? Em primeiro lugar, porque esse discurso satisfaz aos fracos. Os senhores percebam, isso é da psicanálise marxista. Eu tenho um livro que se chama Filosofia do Direito, lá eu falo da psicanálise envolvendo o direito. Uma pessoa fraca vira um pit boy. Quanto mais fraca ela é, mais ela luta jiu-jitsu. Mais ela faz esportes e artes marciais. Resultado, ela sai batendo nos outros, porque ela tem uma carência enorme dentro de si. Final das contas, esse que sai batendo, que sai xingando, aí quando ele tem uma carência enorme dentro de si, mas ele é fraco, inclusive corporalmente, porque nem para lutar jiu-jitsu ele consegue, aí ele sai gritando, tem que prender vagabundo, da pena tá certo, ratinho tá certo. Resultado, ele vira eco de reacionário. Esse é o mundo penal, é de gente fraca fingindo ser forte. Porque no fundo é isso, gente. O que é um cara com uma arma na mão? É um fraco, porque o forte está sem arma. Está vivendo em paz. Meus prezados, não sei se a esquerda defende tanto o direito penal. Eu conheço muita gente da esquerda contra o direito penal. Estou para dizer, inclusive, que a maioria da esquerda é contra o direito penal. Mas eu sei que em alguns momentos, obviamente, a luta ela reverbera por algumas questões penalistas. Eu dou um exemplo disso. A esquerda, quando vira udenista. A molecada não sabe nem que é o UDN. Enfim, mas a UDN era o Partido Conservador Brasileiro do tempo pré-ditadura dos moralistas. Eles eram os maiores bandidos do Brasil, mais corruptos. Eles apegoavam
que os demais, quando entravam no poder, eram corruptos, que era o caso do João Goulart. Toda vez que o PTB estava no governo, a UDN vinha e dizia: bandidos, corruptos, ladrões, salafrários. E o turma do Jango roubava um pouquinho. É isso, o PTB, o velho PTB do Jango e do Getúlio, roubava pouco. E a UDN roubava muito. Mas como na casa de milhão ninguém conta mais, só conta na casa de 1000, os senhores viram, roubar dinheiro em cueca é um escândalo. O pessoal pensa nas notas de dólar que depois na cueca. É uma bandidagem de galinha, e isso é um horror. Agora, desviar bilhões, milhões, a gente não sabe o que é milhão, a gente não sabe o que é DOC. O que é DOC das Ilhas Caimã? Tem noção que seja um DOC da Ilha Caimã. A pessoa não sabe nem o que é Ilha Caimã, né, onde fica, que dá um DOC na Ilha Caimã. Resultado, o partido udenista, que é o partido do roubar milhão, é contra o partido PTBista, que era o partido do roubar milhares. E não estou dizendo que o partido do PTB não tivesse o roubo. Tinha o roubo dos milhares e o outro tinha o roubo dos milhões. Mas o problema é o seguinte: fazemos discurso udenista no século XXI, dá no que dá. O que é a nossa história? Mandar todo mundo para a cadeia. Então o direito penal entra na esquerda quando ele vira udenista. Você tem que dizer o contrário. Não, a nossa luta é para que ninguém vá para a cadeia. Aliás, meus senhores, a maior vergonha do ser humano, se é que ele tem vergonha, se ele tiver vergonha na cara, é não ir para a cadeia e dar o olho para o outro. E essa é vergonha, não é ser escondido dentro de uma cadeia, que ele não olha para o olho do mundo. É ter que olhar para o outro e dizer: eu sou bandido, todos olham para mim e veem como é que é meu quadro. Por conta disso, a nossa luta jurídica também vai pelo fim do direito penal. Alguém vai dizer para mim: mas e bandidinho, que é irrecuperável, gente assim, que se solta na rua, etc e tal. Meus senhores, para essa gente, eu nunca vi cadeia resolver. A gente tem que inventar um outro sistema, criar escola, de que botar o sorte que a moleque fique lá dentro. Coisas nesse sentido. Eu nunca vi direito penal resolver para bandidinho. E, aliás, 9/10 das pessoas que estão na cadeia poderiam estar fora da cadeia, a sociedade continuaria igual. Gente que sai matando mesmo, gente que tem problema de desvio psicológico, que se ela estiver no meio da rua, ela pega uma arma e sai matando alguém, não dá 10% de preso. De gente que não tem jeito de conviver mesmo com os demais. E esse aí precisa estar em hospitais. Não me consta que está numa cela, num calabouço, ele fique melhor. Então, a gente precisa repensar também coisas nesse sentido. Mas por que o direito penal campeia no mundo? É a indústria norte-americana de mandar o outro ser segregado. E isso é uma indústria, inclusive, econômica. Meus senhores, o direito gosta do direito penal por quê? Porque tem tanto jurista nos Estados Unidos, mas em especial, tem tanto jurista no Brasil, que se não for bandido, não tem emprego para jurista. O Bezerra da Silva está certo: se não fosse o crime, o jurista ia morrer de fome. O jurista veio de bandido. Então, quanto mais gente for bandidinha, quanto mais gente for para a polícia, quanto mais policial pedir propina, quanto mais juiz se vender, quanto mais juiz não se vender, quanto mais gente está na cadeia, mais corrupção tem meus alunos. Então, veja, bandidagem, a pessoa fica feliz. Quanto mais bandido tem, mais gente. Está aqui o professor Rogério Zeidan, lá no fundo. Levanta a mão, Zeidan, para o povo te ver. O professor Zeidan é um exemplo do que eu vejo de jurista progressista. E o professor Zeidan está escrevendo um livro de direito penal, que vai ser publicado, inclusive, crítico, de esquerda. Nosso sonho não é que o direito penal seja melhor, nosso sonho é que um dia o direito penal acabe. O sonho do professor Zeidan é que um dia o livro dele sirva como história. Um dia existiu o direito penal, era tão tosco que eu tive que falar sobre ele, mas daqui a 500 anos a humanidade vai acabar. É que nem direito da escravidão. Pensou? O manual da escravidão. Isso é um manual jurídico da escravidão, tem que acabar esse manual. E assim é o direito penal. Então o sonho é longo, enfim, eu volto a dizer, mas não percam a esperança por ele. Se vier uma pessoa dizer: mas o direito é bom porque protege a criança e adolescente, lembrem de tudo que o direito não faz tirando a criança e adolescente. Muito bem. Algumas dessas questões, o professor Flander, eu tenho, meus orientandos de mestrado e doutorado mantêm uma página de Facebook com muitas entrevistas minhas, textos. A página em homenagem ao professor Alisson Neto Mascar. Na página do evento tem também link lá, mas basta ir direto.
Eu tenho falado sobre esse assunto, professor, em várias entrevistas. Eu recomendo algumas que saíram inclusive pela televisão, TV Senado, TV Justiça, que estão lá postas, mas já ajudam a avançar nesse sentido. São dois os eixos centrais da luta hoje progressista no mundo para um dia chegarmos ao socialismo, da luta dos trabalhadores e dos explorados do mundo. São dois os eixos. O resto é menos. Tudo é mais fácil do que esses dois que eu vou dizer. Primeiro, é o capital financeiro e dois, é a ideologia do capitalismo. A gente não vence a sociedade contemporânea porque o capital financeiro manda no mundo, está concentrado no capital financeiro, o coração do sistema capitalista, e dois, por conta da ideologia, porque o pobre do mundo é a favor do rico. E o que tange ao capital financeiro é uma luta árdua, eu volto a dizer, cada ponto da taxa Selic é mais capital ou menos capital, e o que tange a ideologia, minhas senhoras e meus senhores, chama-se meio de comunicação de massa, porque nem a universidade forma mais ideologia. A universidade hoje é composta de gente que não sabe quase nada. Eu não estou falando para os senhores aqui, estou falando mas ele veio aqui para falar que a universidade não sabe nada. Não estou falando da UFO, estou falando da minha, da outra, do qualquer um no mundo também, não é só no Brasil. A em Harvard é melhor, em Harvard é talvez pior, porque o menino que está em Harvard está para explorar o mundo melhor do que o que está aqui. Então entenda o que estou dizendo. Quem forma a ideologia do mundo hoje são os meios de comunicação de massa. Vejam, enquanto estava xingando Dilma, governador, prefeito, os meios de comunicação de massa estavam incentivando. Vai, que tá bom. No dia que começou a xingar o meio de comunicação de massa, nessa hora ele não é democrático, nessa hora ele não conta que estão xingando a ele próprio. Então, volto a dizer, está por ali um pouco das nossas questões. Porque, infelizmente, a molecada acha hoje que a televisão, Hollywood e Facebook, etc e tal, tudo isso é democrático. Que o Google é democrático. Eu boto qualquer coisa, o Google me dá informação. O Google dá informação de quem paga para ele. Não vem gratuito. A primeira coisa que eu vejo é que quem mais acessa. Mentira, isso é direcionado. Observem como vai a coisa, portanto. Me contaram que há uns 4 anos atrás, 5, quando a pessoa digitava no Google a palavra mentiroso, vinha Lula. E eu volto a dizer, não me parece que o Lula é dos mais verdadeiros, mas eu colocaria uma lista de muitos mentirosos também na frente dele. Enfim, nossa, o Lula não é conhecido por ser mentiroso. Enfim, dentro dos atributos negativos dele, esse não é ele falou a verdade, ele falou, carta aos brasileiros, ele assinou no livro, falou, eu vou defender o capital. Enfim, mentira não é o defender é outro, mas não mentira. Enfim. Eu quero dizer assim, nem o Google, a pessoa que achar que o Google é imparcial não sabe o que está falando. Então observem, a gente precisa ali, porque a molecada conhece informação na página de cima da primeira página do Google. É isso que é informação no mundo. 2. Nós precisamos, portanto, chegar ao coração. Agora mais, Gustavo, é isso? Da produção para a finança é o capítulo 5º do meu livro Estado de Forma Política. É esse capítulo 5º que eu dediquei a explicar como estão as transformações do capitalismo hoje no mundo. Como nós saímos do capitalismo industrial para um capitalismo pós-industrial, fordista, pós-fordista. Há mudanças profundas e, ao mesmo tempo, há estabilidades incríveis. Por quê? Porque não importa que o capital esteja na mão do Antônio Emílio de Moraes ou do Olavo Setúbal e que haja diferença aí do capital produtivo e do capital financeiro. É sempre capital contra o trabalho e contra os que não possuem o capital. Ou seja, a lógica institucional do capitalismo é basicamente a mesma. Só que ela perde o quê? Adendo dos políticos. Porque quando eu transfiro da produção para a finança, nem estrada eu abro, porque a finança não precisa de estrada. Ou quem precisa de estrada é a indústria. Vejam, é só porque nos últimos anos voltou um pouco ao mundo agrícola e industrial do Brasil que precisa haver ferrovia. Porque até então, a desgraça do mundo financeiro nem rodovia precisa. A questão da homofobia, se é que eu entendi a sua pergunta, ela é fundamental para a homofobia e para muitas questões que são de minorias. Eu também, no capítulo 3º do meu livro,
eu trato da questão das minorias na sociabilidade capitalista. Meus senhores, uma das formas pelas quais se alimenta a exploração das classes trabalhadoras no mundo é dividindo as classes trabalhadoras com aquilo que é o senso comum dos próprios preconceitos do mundo. Eu dou um exemplo claro disso. No mundo ocidental, existem nações que são profundamente fanáticas religiosas. Os Estados Unidos é um exemplo disso. Uma pessoa ser ateia nos Estados Unidos é mais ou menos que nem, enfim, ser leprosa, demoníaca, o lixo humano, todos os absurdos que alguém queira dar, e leproso não é absurdo. Eu estou dizendo na boca deles. Então observem, num mundo como esse, é muito fácil dividirmos a sociedade. Eu não posso dizer para o pobre, olha, você é pobre, o outro também é pobre, vamos nos juntar. Porque se os pobres do Brasil e do mundo descobrirem que podem se juntar, não tem rico que aguente 2 minutos. Se o povo não aguentou uma manifestação de 2 semanas, as lutas, elas juntam o povo. E como é que desarmam o povo? Querem ver como desarma o povo? É o modelo do capitalismo. Esporte e invenção capitalista. Inglaterra e Estados Unidos. Todos os grandes esportes que vocês conhecem vêm da Inglaterra e dos Estados Unidos. Futebol, basquete, vôlei, handball, rugby. Todas essas coisas vêm de lá. Para quê? Para o cara em Uberlândia acordar de manhã e perguntar: o Atlético e o Cruzeiro. O Atlético da Libertadores vai cair. O Cruzeiro não ganhou, mas está em primeiro lugar. Resultado: ao invés do trabalhador na fábrica, ou na indústria, ou no serviço, ou na loja, ou na oficina mecânica, acordar de manhã e falar: o mundo está errado, o problema é esse, o cara ajuda o time do outro. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Atlético e Cruzeiro. Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Resultado: o que nós temos aqui? A divisão do mundo em misérias. Porque vejam, não é um dado natural ser atleticano cruzeirense. É uma construção social. A mesma coisa é a questão sexual, porque ela envolve a religião. E infelizmente, meus senhores, há uns 5 anos atrás, eu não tinha que falar com tanta veemência como eu tenho que falar hoje, dado o recrudescimento da fala homofóbica. Mas vejam, meus senhores, é fundamental para quem é de esquerda defender a luta contra a homofobia. É fundamental. Aliás, já está no tempo de nós observarmos que a sexualidade é uma construção social, histórica, humana. Olhem que absurdo. Eu dou um exemplo banal disso. Eu orientei, no campo do direito, mestrados e doutorados que foram ímpares no que tange a questões sexuais. Questão de gênero e também questão do feminismo. Há anos atrás, era uma vergonha falar contra o feminismo. Hoje já existem grupos que se articulam para falar contra o feminismo. Falar dizendo: mulher, feminazi, absurdo, mulher tem que ser submissa ao homem, etc. E tal. Isso há uns anos atrás não se falava de tão absurdo que era. Ou então ódio contra gay. Gay sim, bicha não. Enfim, coisas as mais variadas. Que a pessoa, inclusive, não revela o mínimo padrão de inteligência. A homofobia, inclusive, em X% das vezes, revela o desejo homossexual da pessoa. Tem mais essa. Então, observemos nós. A luta pelos comportamentos minoritários é da esquerda. Sempre a esquerda lutou por isso. Só que, infelizmente, meus senhores, eu vejo hoje, muito comumente, se dizer o seguinte: eu sou negro e de direita, eu sou gay de direita, eu sou mulher de direita, o que me importa é a minha luta de minoria. Isso é a tristeza do mundo. Por quê? Porque o negro apanha tanto na sociedade dos brancos que uma hora ele precisa ter uma supremacia. Qual é a supremacia dele? Dizer: eu só luto por mim e vocês, bichas, morram. E a bicha é a mesma coisa. Enfim, eu sou tão humilhada socialmente que se eu tiver que lutar por preto e trabalhador, eu não aguento. O resultado é um mundo de minorias segmentadas. Em São Paulo, eu vejo a proeza de bichas ricas não conversar com bichas pobres, porque elas se dividem em termos geográficos. Enfim, bairro de bicha rica é porque lá o café é R$20 e vem no copo X e no xícara X, o bicha pobre toma R$2, enfim. Então, o resultado. O problema também é do capital. Essa é a luta nossa fundamental. E essa luta não pode jamais passar ao largo da luta das minorias. É a luta nossa, fundamental. E volto a dizer, para nós precisamos entender, fundamentalmente, o Brasil tem que superar o problema racial.
uma chaga profunda da história do Brasil. O Brasil é racista de ponta a ponta, o Brasil é homofóbico de ponta a ponta, o Brasil é machista de ponta a ponta. É preciso lutar. O Brasil tem diferença regional, nordestino. O que Minas e São Paulo acham do nordestino? A gente já percebe a tragédia que é isso. Wilson, cadê o Wilson? Sindicalismo. Eu falei há um tempo atrás em Brasília para um grupo de federações sindicais. Os sindicalistas são próximos de mim, eu sou próximo da luta dos sindicatos, mas é preciso que nós reconheçamos uma coisa: o que mata o sindicalismo no mundo. Eu vou falar uma coisa que é anti-intuitiva também. As pessoas acham que o que mata o sindicalismo é o Estado. O que mata o sindicalismo é o capital. O Estado mata menos do que o capital. Por quê? Porque quando o sindicato se põe para ganhar aumentos salariais, o sindicato já está na lógica do capital. Ou seja, se minha luta é por aumento do salário mínimo, por aumento do salário base da minha categoria, eu já estou na lógica do capital. Será que eu consigo superar isso? A história do Estado é o de menos. Vejam, o vínculo ao Estado é o menor possível. Eu examinei nesta semana na USP um concurso, eu fui examinador de um concurso na USP para ingresso de professores de direito do trabalho. O ponto que nós exigimos dos professores candidatos era a questão sindical. Muita gente vem dizer que o sindicato tutelado pelo Estado é um horror. É verdade, para 80% das questões é um horror. Mas se o sindicato não tem também nenhum vínculo maior do que só esta estrutura interna do sindicato, ele vira sindicato comprado pelo empresário. Então, é possível isso. Quando eu digo lá, o sindicato tem que ter base rígida, municipal. Se eu soltar, vira sindicato de bairro. Ou seja, tem uma empresa só no bairro, tem um sindicato da empresa, o dono da empresa dá um churrasco para o sindicalista, acabou. Então, também é preciso pensar que o pior, o que manda no sindicato, em termos de tragédia, é a lógica do sindicalista em prol do capitalismo. Claro, são todos sindicalistas assim? Não, óbvio. Eu conheço, inclusive, sindicalistas de alma revolucionária. Eu posso dizer uma lista de gente assim. Mas eu quero dizer mais que isto. O sindicato, tal qual o professorado, tal qual o movimento social, tal qual a luta dos trabalhadores, tal qual a luta de minoria, tal qual tudo. Nós não podemos nos bastar naquilo que é a nossa luta imediata cotidiana. Nossa luta tem que ser maior que isso. Ou seja, nós temos que lutar para um dia não haver mais sindicato. Nós temos que lutar para um dia não haver mais a diferença de homem e mulher. Para um dia não haver mais diferença de gênero. Para um dia não haver mais diferença de raça. Para um dia não ter mais brasileiro e boliviano. Nosso sonho não é um dia que o boliviano vem para o Brasil com direitos humanos garantidos. Nosso sonho é o dia que não haja mais diferença de Brasil e Bolívia. Porque eu não entendo por que passando um rio, o ser humano é outro. Porque eu não entendo por que da fronteira do México, Estados Unidos, o ser humano é outro. Ou seja, nosso sonho é a pátria universal. Então, meus alunos e amigos às vezes falam, mas eu sou patriota. Sonhe com a pátria do mundo, então. Se você não consegue viver sem uma bandeira, põe uma bandeira da cor que você quiser, dizendo que essa bandeira é o mundo. Aí a gente sonha com o mundo melhor. Obrigado.